Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia. E tudo que era previsto se concretizou, era mais do que previsível, mas pior do que tudo que era previsível sobre tentativa dos bolsonaristas de tentarem o golpe é que os militares e as polícias simplesmente cruzaram os braços e ficaram assistindo ao caos, a uma tentativa de golpe inegável, não é? Uma tentativa de golpe não só inegável, como virulenta, como violenta. Jornalistas foram espancados por turbas, chegou a ter a proporção de 10 bolsonaristas para espancar um jornalista. Policiais foram agredidos pelos bolsonaristas. Os bolsonaristas plantaram uma bomba no plenário da Câmara dos Deputados. A destruição dos palácios chega a um ponto em que vai demorar aí uma questão de meses para reparar, se for feito tudo rapidamente, com grande custo financeiro. Meses vão levar para restaurar, para colocar os prédios públicos em condições de trabalho normais. Além do que, o gasto com a depredação foi enorme, né? Como todos vimos, obras de arte, equipamentos, um prejuízo enorme. E o golpe é algo que por pouco não prospera. Mais uma vez, o mundo salvou o Brasil. Note-se que até o começo da noite de domingo não havia resistência ao golpe. As coisas só começaram a acontecer após uma forte reação internacional. Os bolsonaristas tentavam dar um golpe com apoio das Forças Armadas, das polícias e após uma senha emitida por Bolsonaro. No vídeo da manhã, o Blog da Cidadania publicou que vários deputados do PL chegaram a denunciar, basicamente, que Bolsonaro viajou para os Estados Unidos sabendo que ia acontecer aquilo que aconteceu ontem. Então, aquele ar enigmático, as mensagens enigmáticas, tudo isso que nós vimos em relação ao Bolsonaro e a viagem dele, tudo fez parte de um plano que fracassou ontem. Mas esse plano não fracassou à toa. Era para dar certo, tinha tudo para dar certo,
porque já há provas, como vocês viram, de que polícia do governo, controlada pelo governo do Distrito Federal, e também o Exército, ao menos o Exército, estavam mancomunados com os golpistas. O que é que impediu o golpe no Brasil? Foi a reação internacional, mas foi também um forte recado emitido pelos Estados Unidos e pelo presidente dos Estados Unidos em pessoa, que veio a público. Note-se que os Estados Unidos são um iceberg, são um transatlântico, não se move com a rapidez que se viu ontem. O jornal The New York Times publicou na sua homepage na internet uma atualização minuto a minuto do que acontecia no Brasil. A Europa inteira, a União Europeia, o mundo se mobilizou para impedir os militares brasileiros de darem um golpe sob a batuta de Bolsonaro, que regia tudo de lá dos Estados Unidos. Ele deu inclusive a senha para o início do golpe. Se você não viu, assista o vídeo das 8 horas da manhã de hoje do Blog da Cidadania, o Primeira Notícias, que mostra exatamente o que aconteceu. Então, minha amiga, meu amigo, nós chegamos a esse ponto com essa reação internacional justamente por conta de que o plano do Bolsonaro era muito claro, né? O plano do Bolsonaro era muito claro e, na verdade, se não houver uma responsabilização muito séria das autoridades, do STF, não é, do governo federal, do Congresso, o Congresso Nacional tem uma importância muito grande, os poderes da República têm uma importância muito grande nesse momento. É preciso sufocar os golpistas. Há notícias de que eles estão fugindo do acampamento de Brasília. Eu resido aqui próximo ao principal quartel da capital paulista, em que os bolsonaristas estão acantonados, e aqui está havendo um movimento muito grande de helicópteros, e o que se sabe é que eles estão resistindo aqui, né? Eu tentei me aproximar agora pela manhã, mas estava muito difícil. Eu tenho um rosto muito conhecido e eles estão dispostos a tudo. Eu cheguei até perto, eu vi gente olhando para mim, teve alguém que me apontou, né? Então eu achei melhor salvar a minha vida, porque morto eu não vou ajudar o Brasil em nada. Mas a situação ainda é muito séria, como todos, a maioria aqui já deve saber, na Marginal do Tietê, que é uma das principais artérias da capital paulista, os bolsonaristas fecharam a pista, provocaram incêndios. Há planos já descobertos dos bolsonaristas de sabotarem refinarias com a finalidade de impedirem que o país funcione normalmente, provocar intranquilidade. Então realmente chegou a hora de acabarem as meias medidas e de barrarmos com muita energia a turma do deixa disso, que existe em todas as áreas, existe na esquerda, existe na direita, existe na mídia, existe no governo federal, existe no STF, existe no Congresso. O Brasil está numa situação limite. As repercussões de tudo isso que está acontecendo são uma tragédia para a economia brasileira. A economia brasileira vai se ressentir com muita força de tudo o que aconteceu, porque realmente um país numa situação política à beira de uma guerra civil, na verdade cívico-militar, né, que está acontecendo nesse país, isso tudo afasta investidores. É só você pensar, se você tivesse dinheiro e quisesse investir fora do seu país,
quais critérios você usaria para escolher o país para onde você vai mandar o seu dinheiro. Não basta nós termos uma alta taxa de juros, porque alta taxa de juros não adianta nada se você perder o seu dinheiro. Não é? E aqui não se sabe que regime vai sobreviver, que medidas pode-se tomar no âmbito dessa situação política que vive o país. Então, realmente, é muito previsível que a economia sinta os efeitos do que aconteceu ontem e continua acontecendo hoje. Em 4 estados foram montados ontem bloqueios nas estradas. Tudo bem que vão desbloquear, mas isso mostra a capilaridade e a resiliência do golpismo. Mas tudo isso mudou conforme os Estados Unidos, sob a liderança dos Estados Unidos, o golpismo foi contido. Então vamos passar aqui para as matérias que mostram tudo isso que eu estou dizendo e que tem até informações novas. Então vamos lá. O Exército, como todos sabem, impediu a operação da Polícia Militar do Distrito Federal para desmobilizar o acampamento de Brasília. Integrantes da Força Militar fizeram uma barreira e utilizaram 2 blindados para evitar que os policiais entrassem em área ocupada por manifestantes. Homens do Exército impediram uma operação da Polícia Militar do Distrito Federal no final da noite deste domingo para tentar, no final da noite de domingo, depois que tudo já tinha se acalmado, os militares bancaram, note-se que bancaram a posição do QG. Agora pela manhã a coisa se acelerou, os militares de Brasília foram contidos, muito provavelmente por ordem do alto comando das Forças Armadas, que por sua vez ficou inerte ontem e só agiu por uma razão que você vai ver daqui a pouco. Desde a tarde o Distrito Federal estava sob intervenção federal na área de segurança pública. A ação da PM foi determinada pelo Flávio Dino, ministro da Justiça. Integrantes do Exército fizeram uma barreira e usaram 2 veículos blindados para impedir a entrada dos policiais. Segundo informações da PM do Distrito Federal, o Exército argumentou que essa área é de responsabilidade da Força e que ainda aguarda a orientação do Ministério da Justiça. Assim, não caberia aos policiais militares, e sim ao próprio Exército, efetuar a operação de retirada dos manifestantes. Isso é conversa mole e a gente sabe, como vocês viram aí no vídeo, a polícia do Distrito Federal também estava conivente com tudo o que estava acontecendo. E isso começou a mudar pelo seguinte: os Estados Unidos condenaram publicamente a violência e reiteraram o apoio a Lula após as invasões em Brasília. Joe Biden, o secretário de Estado americano e assessor de segurança nacional da Casa Branca se manifestaram nas redes sociais. Em uma dura condenação ao atentado à democracia e à transferência pacífica de poder, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reforçou as instituições democráticas do Brasil, dizendo que elas têm todo o apoio e a vontade do povo brasileiro não deve ser abalada. Após milhares de manifestantes bolsonaristas invadirem e atacarem na tarde de ontem o Congresso Nacional. Está aqui o post do Joe Biden e ele diz basicamente isso que você acabou de ler. Já o secretário de Estado americano Antony Blinken declarou apoio ao governo de Lula, também condenando os atos antidemocráticos. Condenamos esses ataques à presidência e ao Congresso e ao Supremo. Note-se que os bolsonaristas, como todos sabem, eles atacaram os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Ou seja, não é algo feito sob emoção. Havia planejamento. E o assessor de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, reiterou que Biden acompanha de perto a situação. E os militares desistem após os Estados Unidos tomarem essa atitude. E além dos Estados Unidos, a União Europeia, a ONU e a América Latina em peso blindaram Lula e condenaram os atos fascistas. As entidades internacionais e os governos estrangeiros
saem em defesa da democracia brasileira, diante da invasão de bolsonaristas ao Congresso, STF e Palácio Planalto, numa manobra rapidamente coordenada entre as principais capitais do mundo. Nas manchetes também outro ponto que provocou recuo dos golpistas foi a imprensa internacional, em peso. Gente, a imprensa nacional, em peso, aderiu ao movimento antigolpe no Brasil. Nas manchetes internacionais, na média, não é, o tom das manchetes foi que em frenesi os bolsonaristas tentam um assalto à democracia. Ataque às instituições, diz o espanhol El País, semelhante ao 6 de janeiro, que é a data da tentativa de golpe nos Estados Unidos em 2021. Fúria desafia Lula, diz o argentino Clarín. Aqui você vê a capa do Clarín. Comoção em Brasil por el assalto ao Congresso de activistas de Bolsonaro. Assalto à la democracia em Brasil, diz o jornal espanhol El País. Na manchete do argentino Clarín, comoção no Brasil, e no espanhol El País, assalto à democracia. No americano The New York Times, na capital do Brasil, uma multidão em frenesi invade Congresso. Logo abaixo, semelhante aos ataques de 6 de janeiro, e como em Washington, apoiadores de Bolsonaro alegam fraude eleitoral sem provas, disse o Times. No financeiro The Wall Street Journal, desordeiros pró-Bolsonaro invadem Congresso e Supremo. No texto informa que Lula chamou os chamou de fascistas fanáticos e decretou intervenção federal em Brasília. Também no argentino La Nación, mexicano Milênio, chileno La Terceira, português Público, italiano Corriere della Sera, inglês The Times e americano The Washington Post. A imprensa internacional foi unânime, ainda tem Le Figaro, Le Monde, Corriere della Sera e vários outros. A imprensa internacional em peso detonou os golpistas no Brasil. E deputados americanos pedem expulsão de Bolsonaro. Isso aconteceu ontem mesmo e nós demos essa notícia em primeira mão aqui, na tarde de ontem, e os congressistas citaram, no começo da noite de ontem, os congressistas citaram ataque à democracia brasileira por apoiadores do Bolsonaro. A analista vê dois caminhos. Os deputados americanos, Alexandria Ocasio-Cortez e Joaquim Castro, filiados ao Partido Democrata e Joe Biden, pediram em publicações no Twitter que Jair Bolsonaro deixe os Estados Unidos, citando os ataques à democracia empreendidos por apoiadores. Bolsonaro saiu do Brasil no último dia 30 de dezembro. Segundo Gustavo Ferraz de Campos Mônaco, professor titular de Direito Internacional Privado da Faculdade de Direito da USP, dois caminhos poderiam resultar na saída compulsória de Bolsonaro: deportação e extradição. A extradição depende de diferentes variáveis. Mônaco explica que ele deve primeiro ser solicitado pelo Judiciário brasileiro, que já está sendo feito, já está no caminho de ser feito, não é? E então encaminhado pelo governo federal americano, que pode ou não aceitá-lo. E aqui está tudo muito claro que o Joe Biden, aí eu vou explicar para você uma coisa, minha amiga, meu amigo. O Joe Biden, ele já tem problemas demais com o Donald Trump lá, e é de muito interesse dos Estados Unidos acabar com o golpismo no Brasil, porque tem relação íntima com o trumpismo nos Estados Unidos, que está infernizando os Estados Unidos. E líderes internacionais condenam a invasão, e o Joe Biden chama de ultrajante o que aconteceu. Então é muito forte. Vejam, as palavras de um presidente de uma superpotência têm um peso enorme, porque se sabe que cada vírgula que um Joe Biden da vida diz se transforma até numa grande invasão, num grande boicote, porque são decisões de peso mundial. E o ataque de radicais bolsonaristas ao Congresso, ao Supremo e ao Palácio do Planalto teve grande repercussão ao redor do mundo, como se viu. E o alemão Deutsche Welle entrevistou
Christian Lynch, um cientista político que avalia que ataques em Brasília acabaram com a tolerância a figuras que incentivam atos golpistas, não só no Brasil, pessoal, mas no mundo inteiro. E políticos propõem cortar o apoio ao Brasil. Políticos dos Estados Unidos já propuseram cortar apoio ao Brasil se os militares apoiarem o golpe. Então, o que acontece hoje no nosso país, basicamente, minha amiga, meu amigo, é que nós estamos nos salvando de novo de um golpe de Estado, um golpe militar, cívico-militar inclusive, por conta do mundo. Isso fala muito sobre a democracia brasileira, não é? Porque nós estamos dependendo dos Estados Unidos e do resto da comunidade das nações, os países mais importantes, evidentemente, que estão sustentando o Lula e estão sustentando a democracia brasileira. Não é a democracia brasileira, tenhamos isso em mente, não é a democracia brasileira que está resistindo propriamente dito. O que está fazendo com que a democracia brasileira resista é a pressão internacional. Há que refletir muito sobre isso. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo o meu melhor abraço. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo.